A análise corporal é uma ferramenta que mede quantas horas por dia você precisa desenvolver determinadas habilidades. Porque se você fizer a mais ou a menos, a sua mente estará se esforçando muito. E provavelmente no final do dia, além de você não ter performado dentro de toda a sua capacidade, você vai sentir uma exaustão muito grande, atrapalhando o seu desenvolvimento no dia a dia. Eu vou explicar melhor como isso funciona comentando um outro vídeo. Acompanha comigo. Se a Simone e a Simara soubessem disso, talvez elas ainda fossem coleguinhas até hoje. Não sei se você sabe, mas existe uma ferramenta chamada mapa de caracteres que ela é responsável por explicar o funcionamento da mente das pessoas com base no formato do corpo delas. Eu e a Simara somos duas pessoas completamente diferentes uma da outra. De acordo com a ferramenta do mapa de caracteres, as cantoras elas têm funcionamentos completamente diferentes, como vocês podem ver aqui agora. A Simone, por sua vez, por ter um percentual maior de traços que costumamos chamar de traços quentes, ela naturalmente vai ser muito mais intensa em todas as sensações e sentimentos que ela vem a ter. Talvez você ainda não saiba, mas todo esse desentendimento ele começou há uns tempos atrás, tá? Em matérias divulgadas por aí, de áudios que vazaram das conversas entre a Simone e a Simara relata que em determinados momentos ela falava: tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Eu não quero entrar no mérito da questão da briga e da discussão das irmãs em si. O que eu quero falar pra vocês é que se elas tivessem acesso ao mapa de caracteres umas às outras, todos esses problemas eles poderiam ter sido evitados. Quando você tem acesso ao seu mapa de caracteres e ao funcionamento completo da sua mente, você consegue entender por que você age de determinadas maneiras em determinadas situações. Todas as pessoas elas possuem 5 traços de caracteres que somados funcionam como se fossem os seus divertidamente ali dentro da sua cabeça, guiando cada ação que você vai tomar. Este é o mapa dos caracteres. Nele você vê as 6 partes do corpo que são qualificadas durante uma análise corporal. E a qualificação é feita com números, que vão dar origem aos gráficos que você viu no vídeo anterior. Com essa informação, é possível identificar de que forma a mente da pessoa funciona e, com isso, definir quais acordos ela consegue assumir sozinha, quais precisa de ajuda e de que forma deve organizar o seu dia a dia para fazer as mesmas atividades com maior performance e menos esforço. Agora, cada um dos caracteres tem um nome e eu vou pedir para você não se assustar com eles, porque é um nome que foi dado lá no século XIX e mantido até hoje. E alguns deles, Hollywood fez uma bela confusão. Então, agora no próximo vídeo, observe a explicação que vai ser dada, mas não se preocupe com o nome que é atribuído a cada um dos caracteres. E agora você pode estar se perguntando, tá, entendi, mas como isso se aplica a Simone e a Simari? Vendo o mapa de caracteres das duas que está aparecendo aqui na tela agora, você vai perceber que, percentualmente falando, no que diz respeito a cada traço, elas são completamente diferentes. Quais os problemas que isso acarreta no dia a dia, no convívio, ainda mais para uma dupla que vive junto há mais de 20 anos? Se elas não tiverem um entendimento necessário sobre o funcionamento de cada uma delas, e aí eu só vou cortar você que está pensando agora, pô, mas elas convivem junto a vida toda, elas devem se conhecer. Não necessariamente. Se elas tivessem acesso ao mapa de caracteres de cada uma delas e entendesse exatamente como a outra funciona, acredite, grande parte dos conflitos, ouso falar que quase todos eles seriam solucionados ou seriam evitados. Por exemplo, quando você vem para Simone, ela tem 5% do traço de caráter esquizoide, que é o traço que está ligado à sua capacidade criativa. Lembra que eu falei? Com um percentual tão baixo desse traço, não seria muito prudente esperar da Simone que ela tivesse as melhores ideias ou as ideias mais criativas, e que tá tudo bem com isso, e não que ela não possa ter essas ideias. Só que, desde que ela era criança, o sistema nervoso dela não foi adaptado para que ela conseguisse desenvolver esse como um superpoder, ou talvez como o maior dos seus superpoderes. E tá tudo bem com isso também. Quando você vai para Simária, ela tem 13% do traço de caráter esquizoide. Então, a partir da análise do gráfico, do formato do corpo de cada uma delas, a Simária ela vai ter uma facilidade ou uma tendência maior a ter ideias ou a criar coisas se comparada a Simone. E aí você pode estar pensando agora, pô, a Simária é melhor do que a Simone? Não é isso. As pessoas elas possuem maneiras de funcionar
imaginar que são únicas, delas, apenas delas. E não existe defeito em ter o traço que você tem ou em ser como você é. O defeito tá quando você não consegue usar o superpoder de cada um desses traços para realizar o que você precisa realizar. Quando você vem pro traço de caráter oral, que é um traço que está muito mais ligado à maneira como você se conecta com outras pessoas, a maneira como você se comunica com elas, a capacidade que você tem de criar um laço com a outra pessoa que está do seu lado, a Simone ela tem 37% do traço de caráter oral, enquanto a Simária tem 20%. Então, nesse caso, do mesmo jeito que falei de esquizoide, a gente consegue perceber que a Simone ela vai ter uma facilidade ou uma tendência muito mais natural a conseguir se conectar, a conseguir ser mais carismática, talvez, a conseguir criar laços com as outras pessoas ou até mesmo com seus fãs ali. No que diz respeito ao traço de caráter psicopata, a Simone ela tem 13%, enquanto a Simária ela tem 23%. Ou seja, no que diz respeito à articulação, à negociação, à parte estratégica de cada uma delas duas como superpoder, vocês podem perceber que a Simária ela vai ter uma tendência natural. E por que eu tô sempre enfatizando para vocês a palavra tendência? Porque esses traços que vocês estão vendo, eles podem estar em dois cenários. Um, no recurso, no qual você consegue usar todos os superpoderes e as habilidades que aquela parte de você te dá, ou na dor, que é quando você não consegue acessar todo o potencial que você tem daquele traço e você vive uma vida talvez sem tantos resultados ou sem ter os resultados que você gostaria, porque aquele seu traço se encontra em uma dor e ele está funcionando como uma âncora no seu crescimento e no seu desenvolvimento. No que diz respeito ao traço de caráter masoquista, você vai ver que a Simone ela tem 20% e a Simária ela tem 7%. Ou seja, em tarefas repetitivas, em grandes jornadas, em suportar grandes pressões, em realizar repetidas vezes, seguir métodos, processos e scripts, a Simone ela vai ter uma tendência natural muito maior do que a Simária a realizar esse tipo de coisa ou a conseguir fazer esse tipo de coisa. E no que diz respeito ao traço de caráter rígido, você vai perceber que as duas elas têm números bastante altos, tá? A Simone ela tem 25% do traço de caráter rígido e a Simária ela tem 37% do traço de caráter rígido. Acima de 18%, 20% mais ou menos a gente já considera aquele percentual alto. Com um percentual tão alto de rigidez das duas, para de se esperar que elas chegassem onde elas chegaram, sempre buscando a melhor performance, sempre buscando o melhor tom, sempre buscando fazer o melhor show ou a melhor música para as pessoas que acompanhavam elas. O problema do rígido é que às vezes ele perde um pouco a mão nessa exigência que ele tem com ele mesmo. E às vezes ele tá sempre visando uma meta para que quando chegar nessa meta, ele possa simplesmente dobrar a meta. Como acontece com uma pessoa que talvez vocês saibam quem é. Agora, isso daqui não é nem a ponta do iceberg do que você poderia saber sobre elas ou até mesmo sobre você mesmo, caso você fizesse sua análise corporal, entendesse exatamente como você funciona. Parasse de se frustrar por não conseguir realizar coisas que talvez naturalmente você não tenha sido programada para realizar bem. Parar de se frustrar por coisas que talvez você não tenha conseguido realizar ou trabalhos que você não tenha conseguido se encaixar porque simplesmente olhando o seu mapa de caracteres e os traços que você tem, você não foi projetada para se encaixar naquela situação e começasse a usar todos os superpoderes que você tem aí dentro, sejam eles quais forem. Todas as pessoas elas possuem esses 5 traços de caracteres em percentuais diferentes. A partir do momento em que elas conseguem entender quais são os traços e como usar cada um dos recursos dela, aí vocês conseguem ter cada vez mais Simones e Simárias no mundo. A análise corporal é uma potente ferramenta para melhorar a qualidade de vida. Você vai aprender, por exemplo, qual a melhor forma de intercalar as atividades do dia a dia de forma que sua mente não precise ter tanto esforço para executar as mesmas tarefas. Quando você entende como você funciona, você melhor consegue comunicar as suas necessidades para as outras pessoas. E isso também melhora a qualidade nos relacionamentos, seja pessoal, seja profissional. Se você quiser entender como ter uma análise pessoal sua ou da sua equipe, entre em contato comigo através das redes sociais. Até breve!